Boa noite, igreja. Vamos nos preparar para essa noite de adoração ao Senhor. Você que está em casa, quer sozinho ou acompanhado com a família, vamos nos separar esse momento agora para adorar ao Senhor e exaltar o santo nome dEle. Amém? Vamos estar orando e buscando ao Senhor, que a presença dEle se faça nesse momento. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por ter nos guardado até aqui, Pai. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor e fale aos nossos corações, ó Pai, palavras que só o Teu Santo Espírito traz a nós. Fale-nos, ó Pai, e nos receba, e traga palavras de consolo, Pai, nesse momento que estamos passando. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor, está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor, está em Jesus Cristo. Estamos no domingo à noite. As famílias continuam reunidas em torno do nome de Jesus. Isso nos faz lembrar que estamos em culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Já temos cantado, louvado ao Senhor com nossa equipe de louvor, e neste momento eu quero chamar você para meditar na palavra de Deus mais uma vez, no segundo sermão desse dia de hoje, nessa noite de domingo. E vamos juntos ler o texto da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, sintonize-a no livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículos 28 em diante. Diz o texto: E depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor disse
entre os restantes que o Senhor chama. Neste momento, nós queremos pensar com você, na noite desse dia de domingo, nesses dias em que nós estamos já aspirando o fim dessa quarentena. Você está em casa, está isolado, como eu, minha família, estamos também, mas sabemos que isso tudo está passando, e graças a Deus não temos notícia de nenhum dos nossos irmãos que tenham sequer suspeita de estar contaminados com o vírus Covid-19. Deus tem nos livrado, e essa semana, ontem mesmo, eu ouvia de uma irmã, conversando com ela ao telefone. Eu tenho ligado para muitos irmãos durante o dia e conversado, pastoreado por telefone, e uma certa irmã da igreja falava comigo o seguinte: eu perguntava para ela: irmã, está tudo bem na sua casa? Você, seu esposo, seus filhos, está tudo bem? E ela me disse, com uma palavra, ela resumiu tudo, disse assim: pastor, os umbrais das portas da minha casa têm a marca do sangue de Jesus. E eu dei glória a Deus naquele momento, porque de fato nós estamos guardados pelo Senhor Jesus. Então vamos pensar nessa noite de domingo sobre o cumprimento de uma antiga promessa. O texto que nós tomamos por meditação, inscrição do profeta Joel, lá no seu tempo profético, ele tratava de algo que ia acontecer há muitos séculos depois. E a palavra de Deus, dita pelo profeta, diz que nos últimos tempos Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, e fez ali uma referência aos filhos, às filhas, aos idosos, aos servos, aqueles que viviam debaixo da casa, viviam na mesma casa que os senhores. Fez a referência a todos os tempos, e algo que ia acontecer no céu, na terra, em todo lugar, como manifestação do poder de Deus, do Espírito de Deus. Pois bem, nós temos estudado, temos lido bastante sobre a Igreja de Cristo nesses tempos, e temos aprendido, estamos plantando na nossa igreja a visão da igreja multiplicadora. Estamos reaprendendo a ser discípulos, estamos reaprendendo a viver o discipulado no dia a dia, o cuidado entre as pessoas. Estamos reaprendendo muitas vezes a praticar as antigas obras enquanto igreja, onde a Igreja de Cristo foi plantada sob o regime do amor cristão, e ela viveu isso e vive isso, e só vai parar de viver isso no dia do seu arrebatamento, quando nós estaremos eternamente com Ele. Mas a igreja, como nós vimos durante esses tempos, vimos falando sobre ela, instituída por Jesus no mundo, ela está alicerçada sob a orientação do Espírito Santo, e sem o Espírito Santo ela não seria igreja. Jesus dá o primeiro encorajamento à igreja enquanto corpo de Cristo, quando ele chama os seus discípulos. Lá em Atos 1:8 nós vamos ver isso escrito, e os encoraja a ser multiplicadores da filosofia do Evangelho, e diz para eles: olha, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas antes do seu encorajamento, ele vem: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para ser testemunha, primeiro a igreja precisa de estar empoderada, e o empoderamento da igreja não vem de qualquer outro caminho, de qualquer outra via, a não ser pela presença e ação do Espírito Santo no meio dela. Nós somos defensores do conhecimento da palavra de Deus, precisamos de conhecer a palavra de Deus. Olha, e conhecendo a palavra de Deus, estamos conhecendo Jesus, estamos conhecendo Deus. Mas a cultura por si só, muitos anos de teologia, vários diplomas de qualquer curso que seja, não significa conhecimento pleno do Evangelho, não significa empoderamento da igreja. A igreja sem o Espírito Santo, ela não é nada. A igreja sem o Espírito Santo, ela é um ajuntamento de pessoas entusiasmadas pelo nome de Jesus. Mas uma igreja entusiasmada
o nome de Jesus, convertida a Ele e cheia, revestida do Espírito Santo, nada poderá resistir. Em Mateus 16:18, Jesus, quando institui a igreja, ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque ela tem o poder de Deus, ela tem o poder de Deus no meio dela, e para isso precisamos ser plenos, cheios, repletos do Espírito Santo de Deus. Pois bem, há uma diferença muito grande entre igreja e outros grupos sociais. A presença do Espírito Santo dá vida ao corpo de Cristo. Então a igreja se torna um organismo vivo, um grupo de pessoas vivificadas, quando no meio dela ou sobre ela reina o Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo não há poder, e não havendo dons espirituais, também não haverá unção, não haverá igreja, enfim. A igreja sem dons, sem a presença do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, sem o encorajamento do Espírito Santo, ela não existe como igreja. Hoje nós vamos pensar exatamente sobre o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, o revestimento do poder do qual Jesus falou em Atos 1:8, como eu acabei de referir, e também lá no final do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, ele fala desse encorajamento através do Espírito Santo e que a igreja precisa de receber. Pois bem, não há de se falar em Espírito Santo e igreja, os dois juntos, se não pensarmos no marco zero do derramamento desse Espírito Santo, que está narrado no dia do Pentecoste. O que era o Pentecoste? Era uma festa judaica que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Olhe bem, que nós estamos contextualizados. Domingo passado nós pregamos sobre a Páscoa. Estamos no caminho do tempo do derramamento do Espírito Santo. Os judeus festejavam durante a festa do Pentecoste a colheita e o resultado do trabalho da sua semeadura e da plantação. Então era uma festa de alegria. Nós podemos entender que o derramamento do Espírito Santo foi num tempo de alegria, foi num tempo em que em Jerusalém havia ou estava acontecendo uma festa maravilhosa, uma festa em que os judeus afluíram para lá, e pessoas de outras nacionalidades, para festejar as colheitas, para festejar a fartura, para festejar a bênção da abastança, e nesse contexto há o derramamento do Espírito Santo. Muito interessante que é a festa da colheita celestial. Olhe bem, o Espírito Santo vem fazer com que a igreja dê o start no tempo da colheita. Nós estamos vivendo um tempo em que a semeadura foi feita, e hoje, agora, estamos no tempo da colheita. Então a igreja nesse tempo está vivendo um Pentecoste, poderíamos dizer assim. Nós estamos colhendo resultados passados. Vivemos num país hoje onde seguramente metade dele professa a fé evangélica. Isso é colheita, isso é resultado de alguns que passaram, que viveram antes de nós e que enfrentaram muitas dificuldades para plantar o evangelho nesta nação. Então a igreja torna-se uma igreja de fato quando sobre ela ou no meio dela há a plenitude do Espírito Santo. Pois bem, vamos inicialmente então, em primeiro lugar, pensar sobre o derramamento do Espírito Santo, que ele tenha sido manifestado na universalidade do Evangelho. Atos 2, de 1 a 13, nós vamos ver que o fenômeno das línguas narradas ali no texto inicial do capítulo 2 do livro de Atos, mostra ou demonstra que a palavra de Deus foi proclamada em várias línguas e vários contextos. Eles conseguiram compreender o que estava sendo falado naqueles dias pelo poder do Espírito Santo. Aqueles que falavam, ou o discurso de Pedro, a pregação de Pedro e dos seus obreiros auxiliares, aquele sermão tornou-se inteligível para todas as pessoas que estavam reunidas naquele lugar, e havia pessoas de várias nacionalidades. Elas não falaram em outras línguas,
mas sim puderam compreender o que os outros falavam, conversavam entre si, como se fossem da mesma nação. E os discípulos de Jesus naquele lugar, sobretudo Pedro, usado por Jesus, pelo poder do Espírito Santo que estava sobre ele, também pôde fazer com que aquelas pessoas pudessem ouvir uma mensagem genuinamente cristã. Nós vamos lembrar que os judeus inicialmente entenderam a pregação de Cristo, deveria ali não ser a eles, porque o Evangelho foi endereçado à nação judaica. No Evangelho de João nós vamos ver isso, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o direito de ser eleitos filhos de Deus. Em Atos 2 isso se cumpre. Pedro estava ali pregando em Jerusalém, mas lá estavam pessoas de várias nações para receber a proclamação do Evangelho. O resultado disso foram um número grande de conversões. Então nós concluímos de inicial que o Evangelho é universal, ou seja, ele precisa ser pregado a todas as nações, a todos os povos e todas as línguas. O start inicial do Evangelho, da proclamação do Evangelho, da igreja, ele foi feito de caráter universal. O grande diferencial e o porquê se cumpre essa promessa ali, Deus tinha um propósito naquele tempo, porque estava no tempo da plenitude dos tempos. Jesus havia sido manifestado, todo o projeto de Deus estava sendo concluído ali. Jesus veio para plantar uma igreja na terra, para fazer o ajuntamento dos povos, para reconciliar o povo com Deus. E ele, como havia já morrido e ressuscitado, ele precisava voltar para o Pai, como foi, e ele vai dizer que a promessa de Joel, que nós lemos no capítulo 2, se cumpre ali, quando ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei outro Consolador, e esse estará convosco todos os dias até a consumação do século. A promessa antiga se cumpre no derramamento pleno do Espírito Santo em Atos 2. Joel, tantos séculos antes de Cristo, fala disso, e talvez ele não tivesse uma ideia plena daquilo que ia acontecer, mas ele fala pelos oráculos sagrados, ele fala a profecia de Deus, e em Atos 2 nós vamos ver aquela multidão recebendo o Espírito Santo, e a igreja se expandindo a partir dali, a partir de Jerusalém, cumprindo o que está em Atos 1:8, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. No primeiro dia do derramamento do Espírito Santo, nós já vamos ver o caráter universal do Evangelho. Não era uma religião ou mais uma religião para uma nação, para um povo, mas para todos os povos, para todas as nações, para todas as línguas. Esse fenômeno vai ocorrer mais tarde numa pregação na casa de Cornélio. As pessoas já ouviam falar de Jesus, e ele, um gentio convertido, a igreja já saía de Jerusalém, e foi dito aos discípulos lá no versículo 8, do primeiro capítulo, sobre levar o Evangelho até os confins da terra, como eu falei. Ele então começa a ser experimentado por ocasião do derramamento do Espírito Santo, e agora acontece uma nova experiência de pessoas reunidas na casa de um gentio convertido, já fora de Jerusalém, a igreja fazendo sentido, e lá para aqueles povos que ainda não conheciam o Espírito Santo, é derramado junto a eles, na casa de Cornélio. E eu quero te chamar a sua atenção, que aqui não se trata de uma segunda bênção, não, o Espírito Santo é o mesmo, ele manifesta, esse derramamento há na vida da pessoa no ato da sua conversão. Aquelas pessoas estavam, para eles o Espírito Santo era uma novidade, eles talvez já ouviram falar de Jesus, de João, eram discípulos de João, mas à medida que eles iam convertendo a Jesus Cristo, eles iam recebendo o Espírito Santo, a manifestação plena do poder de Deus, e esse empoderamento, ele vai passando de pessoa para pessoa, porque a igreja é constituída de pessoas. Então, ainda voltando lá no discipulado, nós estamos plantando a consciência do discipulado cristão na nossa igreja, e a gente tem aprendido que cada discípulo ele tem que gerar novos discípulos, e esse empoderamento é passado nos ensinamentos de um discípulo para o outro. Olha que coisa interessante, que coisa linda isso,
porque à medida que uma pessoa proclama o Evangelho para um outro, ele vai ensinando para ele que ele precisa também receber o poder do Espírito Santo, para que ele possa testemunhar a outros, e o outro vai testemunhar para o outro, e assim sucessivamente, até chegarmos aos confins da terra. Em segundo lugar, quero pensar com você aqui sobre o derramamento que o derramamento do Espírito Santo manifesta a glória de Cristo e o plano divino para a salvação do pecador. Coisa interessante, no capítulo 2, versículos 14 até o de número 40, no livro de Atos, você vai ver exatamente isso. O discurso de Pedro é um sermão essencialmente evangelístico. O discurso direto, fazendo referência às promessas do Velho Testamento, ao testemunho dos antigos e a respeito do Messias, e contextualizando essa mensagem para a geração do seu tempo, ele apresenta Jesus de Nazaré como o Messias prometido. O discurso de Pedro, ou o sermão de Pedro, é um sermão atual, é um sermão evangelístico, é um sermão que aponta para Jesus como o autor e consumador da fé, como o único Salvador. Por isso aquelas pessoas vão entender a mensagem de Pedro, do seu sermão, e registra-se no mesmo dia. Naquele mesmo dia registra-se 3.000 almas convertendo ao Evangelho, porque o poder de Deus é salvação para aqueles que creem. As pessoas ouviam e creram no Evangelho, creram naquilo que Pedro pregava no seu sermão, e o resultado foi 3.000 conversões. O primeiro alcance de grande número do cristianismo ocorre ali. A primeira conversão em massa acontece durante a festa do Pentecostes. Há elementos na mensagem do apóstolo Pedro que não podem faltar na nossa mensagem de hoje. Eu sou um pregador estritamente cristocêntrico, extremamente bíblico. O tempo todo eu procuro apontar para aquilo que a Bíblia ensina, não para aquilo que eu acho. Não, eu sou cometedor de falhas, eu sei que posso cometer equívocos, mas a palavra de Deus não. Se eu falo com a palavra de Deus, eu estou falando a verdade, e a Bíblia diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há alguns elementos da mensagem de Pedro que nós precisamos de compreender, porque são exemplos para nós hoje. Primeiro, as referências às grandes promessas do passado. Pedro prega apontando para o passado, para que eles entendam o presente e entendam o futuro, numa demonstração de que Deus é sempre o mesmo Deus, e que as suas palavras não falham. Ele faz também a referência ao ministério de Cristo, o que ele havia feito e dito, ensinando, e o que ele tinha realizado, bem como a sua morte na cruz e a sua ressurreição, fazendo com isso com que aqueles que ouvissem, tinham certeza, ou tivessem a certeza de que estavam crendo num Cristo que morreu, mas que ressuscitou. A ressurreição era muito interessante no discurso, nos sermões, nas pregações, e na pregação de Pedro isso foi notável, porque muitas pessoas já haviam morrido, muitos líderes já haviam passado, mas permaneceram mortos. Jesus não, ele era o fundador de uma igreja, de uma religião nova para os judeus, que morreu, eles o mataram, mas que ele não ficou morto, ele ressuscitou, e a ressurreição é o grande lance do cristianismo. A mensagem então, meus amigos e irmãos, nesse plano, ela aponta para a salvação do pecador, ela aponta para uma fé vivificada, ela aponta para uma realidade de que a igreja de Cristo é um organismo vivo, porque Cristo, seu fundador, está vivo. Olha, Cristo é o centro da sua religiosidade. Ele é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Ele é a referência primeira. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. A mensagem cristã deve ser cristocêntrica. Parece ser pleonasmo o que eu estou dizendo, mas não é redundância não, sabe? Se falamos de Cristo, nós temos que apontar exclusivamente para Ele. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus.
Por melhor que sejam os pregadores, eles não significam nada. Por melhor que sejam os teólogos, eles não significam nada para a salvação. A salvação é um ato exclusivo da ação de Jesus na vida da pessoa. Só Ele tem o poder de salvar. Só Ele é capaz de salvar, pelo poder e ação do Espírito Santo. Então, em terceiro e último lugar, nesse sermão deste domingo à noite, eu quero abordar com você que o derramamento do Espírito Santo manifestou o poder de Deus para transformar vidas. Capítulo 41 a 47, versículo 41 a 47, no capítulo 2 de Atos, nós vamos ver isso. Outra coisa, então, aqui, caracterizava a mensagem da igreja, era uma mensagem vivida, não era um mero discurso, sem consequências práticas, mas um estilo de vida, uma postura de gestos. O cristianismo era a grande novidade no meio dos judeus, porque aqueles que pregavam, eles pregavam algo que eles tinham visto, que eles tinham vivido, né? Lucas, ao escrever Atos, ele começa dizendo, falando de testemunho de algo que ele viu e viveu. No próprio Evangelho de Lucas, ele vai fazer uma abordagem a isso também, testemunha ocular daquilo que acontecia, daquilo que aconteceu. Então, essa história da pregação, ela tem que ser uma história, um estilo de vida. Se eu tenho que dizer para a pessoa que vale a pena, eu tenho que de fato estar vivendo isso. Eu não posso ser apenas um mero interlocutor, mas eu tenho que ser testemunha. E isso é dito em Atos 1:8: e sereis minhas testemunhas. Nós precisamos observar então o que estava acontecendo com aqueles que se batizavam. Eles passavam a ingressar uma igreja cristã, um tempo novo, uma religião nova. Lá em Atos nós vamos ver no capítulo 2, do 41 a 47, algumas características. Primeiro, aqueles que convertiam ao cristianismo através da ação do Espírito Santo, primeiro, eles perseveravam na comunhão, tanto nos momentos de culto, na celebração da ceia, quanto na ocasião em que eles oravam e intercediam uns pelos outros. Olha que coisa interessante. Eles comiam pão de casa em casa, eles se reuniam, eles estavam juntos. Havia temor, e eu coloco em parênteses aí, reverência. Havia temor. Eles levavam a sua fé a sério, eles honravam o seu compromisso com o reino de Deus e os seus valores. Havia testemunho, através dos prodígios e sinais. Você vai ver isso lá no livro de Atos, e das pregações que os apóstolos realizavam. Muitos sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos, no meio deles. Significa dizer que no meio da igreja precisam de acontecer sinais que denotam a presença de Jesus no meio dela. No meio da igreja precisam de acontecer coisas que denotem a presença do Espírito Santo no meio da igreja de Cristo. Precisa de acontecer algo diferente, precisa haver testemunho. As pessoas precisam de demonstrar que o Espírito Santo está agindo no meio delas. Havia compartilhamento, tudo entre eles era comum. Eles se socorriam, eles prestavam socorro uns aos outros. Muitos vendiam as suas propriedades e vendiam e depositavam os valores nos pés dos apóstolos, para que pudessem ser supridas as necessidades de outras pessoas, outros irmãos da fé. Nesses dias de pandemia, nós temos visto muitos corações solidários. Glória a Deus que a igreja está viva, e eu posso ser testemunha que o corpo diaconal da primeira igreja batista do Barreiro tem atuado muito nessa área do socorro, que é um dom do Espírito Santo, o dom de socorros. O diácono é dotado desse dom. Por isso eu tenho visto muitas ações de socorro serem praticadas por aqueles que representam a filantropia na igreja. As pessoas têm sido assistidas, e sabe, e o meu dever enquanto pastor de dar assistência espiritual, eu tenho procurado fazer com zelo também. Às vezes ouvindo pessoas, conversando com pessoas, orando com elas, trocando algumas palavras, animando essas pessoas, que tudo isso vai passar. Nós já podemos ver a luz no fim do túnel, glória a Deus por isso. Mas a igreja é isso, a igreja deve ser um organismo vivo. Por fim,
Eles frequentavam o templo e as casas todos os dias. Ou seja, a religião daqueles primeiros cristãos não era algo restrito ao santuário e aos domingos, mas trazia o envolvimento da vida toda, na vida deles como evangelho. Uns estavam envolvidos com os outros. Quem possuía algo, dividia com aquele que não possuía nada. Quem tinha muito, dividia os seus bens com aqueles que não tinham nada. Isso é ser igreja. Nós somos muito mais igreja quando nós saímos das quatro paredes. Eu quero dizer para você uma coisa que vai te animar um tanto agora. Nesses dias de pandemia, a igreja tem sido muito mais igreja do que antes. As pessoas estão orando mais, estão mais dispostas, estão compartilhando mais, estão mais tementes a Deus, estão mais contritas diante de tantas dificuldades. Havia louvor, alegria, havia sinceridade de coração, e por isso mesmo as igrejas cresciam. Lá o termo e acrescentava ao Senhor a cada dia os que iam sendo salvos. Esta é a igreja de Cristo. A igreja não está mais apenas recolhida dos lares simplesmente, ela está reunida nos lares. Ela não está recolhida, mas ela está reunida, ela está viva, ela está presente, ela está na fé. A igreja está nas ruas, a igreja está entre pessoas, a igreja está semeando e colhendo. Essa é de fato uma igreja viva, cheia do Espírito Santo. Ela está viva, ela tem fôlego. O Espírito Santo é pneuma é sopro, é fôlego, e então é invisível. O Espírito Santo está onde as pessoas não podem estar. Que Deus nos abençoe. Eu fecho esse sermão de hoje com alegria no meu coração, de saber que ontem, no encontro virtual de casais, Ministério de Famílias da igreja gerenciando isso, houve uma conversão de uma pessoa que estava lá participando como convidada, e ela, diante de lágrimas, rendeu-se aos pés de Jesus. A gente vê o Espírito Santo agindo na vida da igreja, mesmo nesse tempo de pandemia. Eu disse que a igreja não está recolhida nas casas, mas ela está reunida nas casas. Que Deus te abençoe e que nós possamos continuar firmes, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Vamos terminar esse culto nessa noite proferindo a bênção araônica mais uma vez. É tão bom dizer isso. Então, se você está junto aos seus familiares, você pode agora estender a mão sobre ele, você pode proclamar a bênção araônica sobre essa vida agora, como eu farei com a igreja, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.